Olá, florecitas! Minha missão é educá-la a estudar a Bíblia. Esse estudo foi dividido em 3 partes e essa é a terceira parte. Se você não viu as 2 outras aulas ainda, então dá pausa nesse vídeo, assiste as 2 outras aulas para que você possa aprender o passo a passo do método indutivo. Agora é hora de darmos o terceiro passo. Vamos aplicar essas verdades do texto bíblico à nossa vida cotidiana. Como podemos viver de acordo com o que o Paulo ensinou nestas passagens? Fique comigo, pois essa aplicação será um convite para refletirmos de como transformar o conhecimento bíblico em prática diária. É muito comum ouvirmos uma pregação e pensarmos: se a fulana estivesse ouvindo isso, ou mesmo estudando a Bíblia pensarmos: não vejo a hora de dizer isso à irmã tal. Mas a verdade é que ao estudarmos a Bíblia devemos pensar: o que isso tem a dizer de mim? O que essa verdade bíblica tem a ver com o que eu sou, com o que eu falo ou como eu me comporto? Sim, se a palavra de Deus não nos transformar, nós não teremos autoridade nenhuma para compartilhar. Assim como o apóstolo Paulo, você se vê como uma serva de Cristo? Paulo se identificava como servo, como escravo de Cristo. E isso significa submissão total, viver para a glória de Deus e não para si mesmo. Então podemos pensar: como está a minha entrega ao Senhor? Será que eu tenho vivido como uma serva de Cristo, guiada pelos meus próprios desejos ou pelos desejos do meu Senhor? Será que eu preciso reajustar a minha vida para que Cristo seja o meu centro? Então nesse momento, ore e peça a Deus para alinhar o seu coração à vontade dele. Escolha uma área específica da sua vida para que você possa levar diante do Senhor e perguntar a Ele se aquilo ali na sua vida, se determinada área da sua vida está condizendo com a verdade de Deus, com a vontade de Deus para a sua vida. Quando você olha para o Evangelho, você trata o Evangelho como uma mensagem secundária ou como uma promessa central de Deus, conforme está nos versículos 2 e 3. Paulo nos lembra que o Evangelho foi prometido desde o Antigo Testamento. E isso nos ensina que a palavra de Deus é coerente e confiável. Então podemos pensar: eu estudo a Bíblia com a reverência, como deve ser, reconhecendo que tudo nela aponta para Cristo? Será que quando eu compartilho o Evangelho, eu o transmito com a profundidade e a seriedade dessa mensagem? Então reserve um tempo para estudar as profecias sobre Cristo no Antigo Testamento, para que você possa ainda mais alinhar o seu coração às verdades de Deus. Outro ponto que podemos destacar é: você vive no poder da ressurreição de Cristo? A ressurreição não é apenas um evento do passado, mas uma realidade que transforma a nossa vida hoje. Eu vivo como alguém que foi liberto do pecado ou eu continuo presa em meus velhos hábitos? A minha fé é baseada apenas em reconhecimento ou conhecimento, ou eu experimento o poder de Deus de fato sobre a minha vida? Identifique um pecado ou até mesmo uma fraqueza que ainda domina a sua vida e peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude a vencê-lo no poder da ressurreição de Cristo. A sua fé, ela resulta em obediência? Está lá no versículo 5. O verdadeiro Evangelho produz obediência que vem pela fé. Então quando olhamos para nós, pensamos: minha fé está produzindo frutos visíveis na minha vida? Quando Deus me pede algo difícil, eu obedeço ou eu resisto? Nesse momento eu desafio você a olhar para uma área específica da sua vida, onde você precisa obedecer a Deus e pedir que Deus haja nisso durante esta semana. Se for para perdoar alguém, para mudar uma atitude ou até mesmo para dedicar um tempo à oração, faça aquilo que o Espírito Santo tem direcionado a você. Nós estudamos os 3 passos: observação, interpretação e aplicação. Mas ao estudar a Bíblia, leia, registre e reflita. Você amará ainda mais o seu autor. Deus te abençoe.